Olá, queridos alunos, tudo bem? Estou eu aqui de volta, professor Guilherme Correia, mais uma aula de Direito Empresarial para falar ainda falência e recuperação, terceiro encontro. Em relação a isso, a gente viu um de aspectos gerais, um de recuperação judicial e agora vamos falar de falência. Teremos dois encontros para falar de falência, tá? Então, introduzindo a ideia de falência aqui. É o afastamento do empresário a fim de que sejam diminuídos os prejuízos dos credores e empregados, tá? Então, a falência, primeiro ponto importante é o seguinte. Quando eu falo que o empresário faliu, eu estou dizendo que não dá para recuperar, eu estou dizendo que ele não quer se recuperar, eu estou dizendo que não tem mais como continuar. O que eu quero dizer, em simples palavras, é o seguinte. A falência, ela não é uma consequência natural da não recuperação. Claro que muitas vezes uma falência é decretada justamente porque não deu certo a recuperação, ok. Mas não só por isso. O que eu quero dizer é que para se chegar na falência, você não precisa necessariamente passar pela recuperação. Muitas vezes eu nem tento recuperar, eu já vou direto para a falência. Isso pode acontecer? Pode e acontece. Não é algo tão estranho assim, tá? Agora, qual que é a ideia da falência? Uma vez falido, você tem um segmento de um regime de execução concursal em face do empresário, mesmo que somente um dos credores tenha ajuizado o pedido de falência. Então, às vezes você tem credores com aquela vontade de receber um crédito. E aí, como advogado, digo isso, às vezes acontece. O teu cliente diz assim, doutor, a gente não conseguiu receber nada desse cara nessa execução. Eu ouvi dizer que dá para pedir a falência dele. Falei, dá para pedir a falência dele. Só que aí é um processo à parte de falência. Eu vou te cobrar novos honorários, porque é uma nova ação que eu vou ter que tocar. Mais complexa. Não tem problema, doutor. Eu pago, se é para eu receber e para esse cara falir, eu vou pagar. Aí eu digo para ele assim, então, é para ele falir. Para você receber é um outro problema. Por quê? Porque o teu crédito é um crédito quirografário. Ainda que eu peça a falência antes, agora, nesse momento, não quer dizer que você vai receber primeiro. Existem outros credores que estão na fila, mesmo sem terem sequer ajuizado a ação contra ele. Sério? Sério. Se tiver um credor trabalhista, recebe antes que você. Se tiver um credor com garantia real, recebe antes. O fisco recebe antes. Se tiver um privilégio lá, por exemplo, um empresário de pequeno porte, por exemplo, vai receber antes? Vai receber antes, tá? Então, o que eu quero dizer é que muitas vezes a pessoa vai pedir a falência, achando que com isso vai compelir a outra a pagar. Até pode ser que a pessoa pague para não ser falida. Mas se ela falir, não significa que você vai receber. Porque quando você decreta a falência, você cria esse concurso de credores, esse regime de execução concursal. Mesmo que esses outros credores nunca tenham ingressado sequer com a ação judicial cobrando. Tá? Então, o concurso de credores recebe não o credor que chega primeiro, não o credor que ajuiza a ação primeiro, mas sim o credor que a lei diz que deve receber primeiro, tá? O procedimento da falência, ele abrange basicamente duas fases. A pré-falimentar, que vai do pedido de falência até a sentença, e aqui é discutível, sentença ou decisão interlocutória, a gente vai ver isso depois, que decreta a falência, e a fase de pagamento dos credores, a chamada execução concursal, tá? Sujeito passivo do pedido de falência. Quem pode ser o réu no processo de falência? Em resumo, quem pode ser o falido? Então vamos lá. Em regra, podem ser falidos os empresários, tanto o individual como a sociedade empresária. Mas todos os empresários, não. Todos aqueles que se sujeitam à Lei 11.101 de 2005. E se a gente lembrar lá da aula de aspectos gerais, a gente vai ver que existiam aquelas sociedades empresárias que, mesmo sendo empresárias, não se sujeitavam, tá? E aí eu falava para você, né? Aquilo tudo que lembra banco, aquela questão de você faz um consórcio para comprar um carro,
que você tem um plano de saúde porque não confia necessariamente no SUS, tem medo do INSS, o INSS quebrar, faz uma previdência complementar. Lembram? E tudo aquilo que lembra banco, então nós temos quem? Sociedade de Economia Mista e empresas públicas. Lembra lá da Caixa Econômica Federal, lembra lá do Banco do Brasil, instituições financeiras, né? Então, aquilo que é Estado está fora, instituições financeiras, cooperativas de crédito, aquilo que lembra banco, que eu disse para você, o consorcinho que você faz para comprar o teu carro, a previdência complementar e o plano de saúde, a seguradora, porque você tem medo, né, de que teu carro alguém roube ou haja um acidente, e a sociedade de capitalização, mais uma vez, que lembra banco. Todas essas estão fora da lei. Todas essas, portanto, não se sujeitam à falência. Mas, professor, eu já ouvi dizer que banco quebra, tá? Claro que quebra, tiveram vários bancos do Brasil que quebraram. Mas aí a gente tem um procedimento de liquidação diferente da falência, tá? Que até em algumas circunstâncias se socorre da lei de falências, mas não é o procedimento da lei de falências, é um pouco diferente. Beleza? Agora, quem pode pedir a falência? O sujeito ativo da falência. A gente viu que na recuperação, quem pode pedir a recuperação, em regra, é o próprio devedor. Claro que se ele for empresário individual, o cônjuge, né, sobrevivente, se ele faleceu, os herdeiros, tal. Mas em regra, o empresário. Aqui, não só o devedor pode pedir a falência. Olha lá, o próprio devedor pode, que é o que a gente chama de autofalência. Além disso, o cônjuge sobrevivente, qualquer herdeiro do devedor ou o inventariante. É óbvio que isso a gente só vai aplicar no caso do empresário individual, já que a sociedade empresária não vai ter cônjuge, a sociedade empresária não vai ter herdeiro, ela vai ter sucessor. Aqui nós estamos falando dos herdeiros, no caso então do empresário individual. 3. O cotista ou acionista, né? Então aquele que é o sócio, né? O sócio é um gênero com duas espécies, o cotista e o acionista, do devedor na forma da lei ou do contrato social, conforme o contrato vai prever. E 4, aqui, talvez o mais comum, autofalência e essa hipótese do inciso 4º são as mais comuns. Qualquer credor do devedor, neste caso, em sendo este credor um empresário, uma sociedade empresária, um empresário individual ou um EIRELI, deverá comprovar sua regularidade para ser apto à realização do pedido. Lembra que eu disse que quando o empresário é irregular, ele perde alguns direitos, e um dos direitos que ele perde é o de se recuperar, o de pedir a sua recuperação judicial, e também o direito de pedir a falência de outro empresário. Então é aquela história do sujo falando do mal lavado, né? Eu digo assim, você aí que é empresário e quer pedir a falência de outro, cheio de moral, né? Mas nem está registrado, ou seja, nem registro tem, não está regular e quer pedir a falência do outro. Para com isso. Então, para você pedir a falência do outro, precisa estar regularizado, tá? Agora, eu peço falência de alguém por quê? Só porque eu quero? Só porque eu acho que tem que pedir falência? Só porque eu acho que esse cara é um sacana? É um pilantra? Não. A lei vai trazer o que a gente chama de hipóteses do pedido de falência. Quer dizer o seguinte, existem algumas situações que a lei me autoriza a pedir a falência, tá? E a primeira delas é o que a gente chama de impontualidade injustificada. E aqui, você tem que cuidar com o seguinte, a hipótese da impontualidade injustificada pode aparecer na prova assim, é possível pedir a falência do devedor quando houver impontualidade injustificada. Mas não vai aparecer assim. Normalmente, quando aparece, ele te conta um caos, né, como diz o outro, te conta uma historinha, e aí você precisa lembrar que esta historinha caracteriza-se como impontualidade injustificada e, por essa razão, legitima, autoriza a realização do pedido de falência. E o que é a impontualidade injustificada? Sem relevante razão de direito, não paga no vencimento, obrigação líquida
constante em título ou títulos no plural, executivo, protestado, é um protesto para fins falimentares, cuja soma supere o valor de 40 salários mínimos. Então ele vai te contar uma história. Comparece ao seu escritório de advocacia uma pessoa munida de um cheque sem fundo. O cheque não foi pago, no valor de 20 mil reais. Ele protestou esse cheque para fins falimentares e lhe questiona se é possível promover uma ação de falência contra esse devedor. É possível? Não. Ele tem um cheque, sim, é um título? É um título, tá? É um título executivo, sim. Que está protestado, sim. Não houve pagamento, sim. Não há razão relevante em princípio de direito? Não há. Mas o valor não supera 40 salários mínimos. Mas aí você, como advogado, pode pensar, calma aí, amigão, deixa eu te fazer uma pergunta. O teu cheque é de 20 mil, o salário mínimo hoje está perto de R$ 1.000, então teria que ser um valor acima de 40 mil reais aí para poder dar início a esse processo de falência. Você conhece mais alguém que esse cara deve? Ah, sim, esse cara é pilantra, deve para todo mundo. Você consegue o povo aí, o telefone desse pessoal? Vamos conversar. Por que não? Porque se vocês se reunirem num grupo de pessoas que tenham títulos executivos protestados para essa finalidade, se a soma desses valores ultrapassar os 40 salários mínimos, a gente pode formar um litisconsórcio ativo para ajuizar o pedido de falência. Teu cheque é de 20 mil. Tem um outro cara que tem uma duplicata de 10, também protestada e não paga, e sem relevante razão de direito. Tem outro que tem uma nota promissória de mais 15. Opa, 20 com 10, 30, com mais 15, 45 mil. Superou 40? Superou. Montamos o litisconsórcio e podemos pedir a falência. Então, para se chegar nesse valor mínimo, o valor mínimo é acima dos 40 salários mínimos, é possível sim a formação de um litisconsórcio ativo, tá? Agora, cuidado, tá? Eu preciso de título executivo, tá? Eu preciso de título executivo protestado, tá? Dívida líquida é o quê? Tem um valor no título, tá protestado, e título executivo tal, então no Código de Processo Civil, artigo 784, você vai ter lá o rol dos títulos executivos, tá? Primeira situação, então, é impontualidade justificada. E a segunda, professor? A segunda é aquilo que a doutrina chama de execução frustrada. Executado por qualquer quantia líquida, não paga, não deposita e não nomeia bens à penhora dentro do prazo legal. Esta hipótese verifica-se tanto no processo de execução como no cumprimento de sentença. Quando a lei foi feita, Lei 11.101/2005, início do ano de 2005, ainda vigia no nosso sistema o processo de execução, não tinha cumprimento de sentença ainda. O cumprimento de sentença veio na metade daquele ano, em junho, com a lei lá 11.232, que entrou em vigor em janeiro de 2006. Então quer dizer o quê? Que o legislador não imaginava que existia cumprimento de sentença. Mas quando ele fala em executado, ele fala o devedor. Ele quer dizer o devedor num processo de execução. Como o nosso processo de execução foi dividido, eu tenho agora processo de execução e cumprimento de sentença, mas ambos espécies do gênero execução, tá? Eu posso entender sim. Se esse cara no cumprimento de sentença não pagou, não depositou o valor, não nomeou bens à penhora, ou não fez isso num processo de execução, pouco importa. Eu posso pedir a falência dele. Agora, professor, qual o valor? Não importa o valor. A lei não traz valor nenhum. A lógica é a seguinte: se você não está tendo condição de cumprir uma ordem no processo de execução, no cumprimento de sentença, é porque você está em crise mesmo e tem que pedir a tua falência. Agora, professor, a gente vê bastante execução que o cara não cumpre. Vê. Eu, como advogado, tenho algumas. O processo ele vira uma busca de bens. Você não se torna mais advogado, você se torna investigador, né? Você quer ir atrás de patrimônio. E o mais rápido possível. Professor, mas aí tem cliente que está há 2, 3 anos e não recebe. O senhor não faz o pedido de falência. Primeiro, porque meu cliente vai gastar com isso, é um processo que não é muito barato. E como eu já disse. Segundo, se eu peço a falência, eu vou instaurar o concurso de credores.
E aí, olha que coisa louca. Eu vou dar início a um processo, o meu cliente vai gastar com isso, porque tem um custo de início, tem um custo de honorário de advogado para iniciar o processo, para os outros receberem. Porque quando decreta a falência, se o crédito dele não estiver lá em cima na ordem, ele não vai receber. Vai receber o trabalhista, vai receber o acidente de trabalho, vai receber o credor com garantia real, vai receber o fisco, vai receber privilégio geral, privilégio especial e depois, se sobrar alguma coisa, ele vai receber. Difícil? Difícil. Então o que você faz? Você fica quietinho, fala, eu não vou pedir a falência, porque se eu pedir, eu vou trabalhar para o outro receber, então eu não peço. Claro que se eu sou um credor trabalhista, eu peço, porque aí eu sei que eu vou receber rápido. Se eu sou um credor com garantia real, aí eu peço. Agora, se eu não estou lá no topo da fila, eu não vou pedir. Tá? Então não vale a pena esse pedido. Então, as hipóteses de execução frustrada, na verdade, você só pede a falência quando você sabe que aquele empresário tem condição, mas ele está dando algum jeito de mascarar o patrimônio dele, para não pagar. E aí você sabe que se você pedir a falência dele, ele vai falar, opa, não, falência é demais, aí não. Aí para não deixar falir, ele vai te pagar, tá? Agora, se você não tem essa garantia, se você fala, esse cara tá mal mesmo, se eu pedir a falência, é capaz de acontecer o quê? Ele falir mesmo. Ele não tem como pagar e aí paciência, aí eu não vou receber nunca mais, tá? Eu tinha alguma esperança, perco totalmente essa esperança de receber. E a terceira hipótese é a chamada prática daquilo que a doutrina chama de atos de falência, tá? Gente, o inciso 3 do 94 vai enumerar quais seriam esses atos de falência. São muitos? São. Você vai conseguir decorar? Difícil. Então a gente vai passar os olhos em cada um deles aqui. E no final, eu vou te dar uma dica para você, na hora da prova, falar, opa, isso aqui está com cheirinho de ato de falência. Olha lá. Procede a liquidação, vou destacar algumas palavras. Liquidação precipitada de seus ativos. Liquidação precipitada de seus ativos. Ou lança mão de meio ruinoso ou fraudulento para realizar pagamentos. O que é liquidação precipitada? Vende desesperadamente o seu patrimônio, tá? A preço abaixo, mesmo para esvaziar o seu patrimônio rápido. Eu estou te devendo, tenho um monte de bens. Vou vender tudo logo, porque eu não vou ter bem nenhum. Vendo bem baratinho, porque eu consigo vender rápido. Aí eu pego o dinheiro, gasto, me viro, passo o dinheiro para frente e acabou. Ou usa meio fraudulento para pagar. Segunda, realiza ou, por atos inequívocos, tenta realizar com o objetivo de retardar pagamentos ou fraudar credores. Olha lá. Objetivo de retardar pagamentos ou fraudar credores. Negócio simulado ou alienação de parte ou da totalidade de seu ativo a terceiro credor ou não. Transfere estabelecimento a terceiro, credor ou não, sem o consentimento de todos os credores e sem ficar com bens suficientes para absorver seu passivo. Esse aqui eu vou colocar um asterisco, depois a gente fala dele. Isso daqui, essa obrigação, lembram? Essa obrigação de quando transfere estabelecimento, guardar patrimônio, pagar os credores ou obter a anuência dos credores, é uma obrigação do trespasse. Eu vou te contar um segredo, muita gente faz o trespasse e não cumpre essa regra. Mas não de sacanagem, não de maldade, por desconhecimento da lei. E aí pode ter a sua falência decretada, tá? D. Simula a transferência de seu principal estabelecimento com o objetivo de burlar a legislação. Olha lá, objetivo de burlar a legislação ou a fiscalização ou prejudicar credor. O objetivo do cara é burlar, é prejudicar. Olha a dica que vai surgir no final. Dá ou reforça a garantia a credor por dívida contraída anteriormente sem ficar com bens livres e desembaraçados suficientes para salvar seu passivo. Dá ou reforça a garantia de credor dívida contraída anteriormente. Veja, ele tem uma dívida anterior. Aí ele constitui uma dívida com você. Aí para não te pagar, ele vai lá e aumenta a garantia que ele dá naquela dívida. Ou seja,
ele amplia a garantia naquela para depois dizer para você, não tenho como te pagar, porque o meu patrimônio está sendo usado para garantir aquela dívida. Mas espera aí, não era essa a garantia. Você aumentou a garantia. Você deu mais patrimônio para garantir lá para ficar sem patrimônio para me pagar. Tá de sacanagem. Tá querendo me prejudicar. F. Ausenta-se sem deixar representante habilitado e com recursos suficientes para pagar aos credores. Abandona, olha lá, ausenta-se, abandona estabelecimento ou tenta ocultar-se de seu domicílio, do local de sua sede ou de seu principal estabelecimento. E G, deixa de cumprir no prazo estabelecido, obrigação assumida no plano de recuperação judicial. Essa G aqui também, com exceção da G e da C, então, transferiu o estabelecimento sem obter autorização dos credores, sem pagar os credores ou sem guardar patrimônio para isso. Lembra, quando você transfere o estabelecimento, você precisa ou paga todo mundo, ou obtém a anuência dos credores, ou guarda patrimônio para pagar. Quando você não faz isso, você pode estar realizando um ato de falência. E além disso, quando você descumpre uma obrigação do plano de recuperação judicial. Nas demais hipóteses que a gente viu, todas elas são situações que cheiram o quê? Fraude. O cara tenta burlar, o cara tenta se ocultar, o cara faz aquilo para fraudar. Então a dica que eu te dou é a seguinte: atos de falência. Não cumpre regra do trespasse, não cumpre regra do plano de recuperação ou realiza ato que cheira, que lembra fraude. Tá? É mais fácil você lembrar dessas 3 do que lembrar das 8 ali que a lei vai trazer pra gente. Beleza? Sim ou não? Avançamos para falar sobre a resposta do devedor ao pedido de falência. Então tá, ajuizei lá, tem uma daquelas hipóteses do pedido de falência, ajuízo. O juiz defere a minha petição inicial, tá tudo ok, preenchido o requisito, cito o réu, tá? E aqui a primeira coisa, o réu pode fazer o quê? 10 dias contestar, tá? Cuidado com esse prazo, por quê? Porque quando a gente pensa em contestação, a gente logo pensa no prazo de 15 dias, que é justamente o prazo do Código de Processo Civil. Cuidado, aqui é regra especial, vale então a regra especial. Então o devedor será citado para contestar o pedido de falência num prazo de 10 dias e não num prazo de 15 dias, tá? Agora, professor, ele pode se defender, claro. Como? Mostrando que não houve execução frustrada, que não há impontualidade injustificada, ou você está protestando aí um título, você está executando, pedindo falência, com base num título que o valor não supera 40 salários mínimos. Não pode pedir a falência. Ou o título não está protestado, ou a dívida não é líquida, ou esse título não é título executivo. Por exemplo, é um cheque prescrito, deixou de ser executivo. Tá? Então você tem argumentos que você pode se defender. Demonstrar que não houve ato de falência, por exemplo. Um outro ponto, professor, quando eu peço a falência com base na execução frustrada, eu peço nos próprios autos de falência? Não, é uma ação à parte. Tem que fazer, não, nos próprios autos de execução? Não. É um processo de falência à parte, ajuizado perante o juízo competente, que segue a regra lá do principal estabelecimento do devedor, não necessariamente aquela localidade. Tá? E um processo à parte completamente. Se você ajuiza no local errado, na contestação inclusive, pode-se alegar a incompetência do juízo, por exemplo. Mas além disso tudo, ele pode, nesse prazo, evitar a falência. Não impede que ele conteste. Ele pode contestar e também fazer o que eu vou te contar agora, que é a realização do chamado, destaque aqui, ó, depósito elisivo. O que é esse depósito elisivo, professor? É o pagamento de uma quantia, ou melhor, o depósito de uma quantia, com o intuito de evitar, de elidir a falência. Por isso, depósito elisivo. Eu deposito o quê? Olha lá.
o valor do título, que é a dívida, mais correção, juros e honorários. Só que isso só é possível quando o teu pedido de falência tiver por fundamento a execução frustrada ou a impontualidade injustificada. Por quê? Porque quando eu peço a falência de alguém alegando que ele não pagou uma dívida vencida, no vencimento melhor, documentada num título executivo que foi devidamente protestado, o meu problema com ele, eu não quero que ele venha à falência, eu quero que ele me pague. Então, se ele vem e deposita o valor, ok, estou feliz da vida. E a mesma coisa quando eu peço a falência com base na execução frustrada. Eu estou pedindo a falência porque no processo de execução em que ele me deve, ele não pagou, não depositou bens, não nomeou bens à penhora. Pô, aí é sacanagem. Então, quando eu peço a falência com base nisso, também o problema é o quê? Não estar recebendo. Agora, se ele vem e deposita o valor, pronto, eu fico feliz. Quer dizer o quê? Quer dizer que eu vou receber o valor. Mas ele paga, professor? Não, ele deposita. É como se fosse uma garantia, que tem que ser em dinheiro. Já caiu na OAB. Ele foi lá, depositou um bem a fim de elidir a falência. Pode? Não. Não pode. O juiz deferiu na época, aí cabia agravo do instrumento, era essa peça que tinha que fazer. Não, é dinheiro. Ele deposita, e como é que faz? Bom, se ele depositou e não contestou, deposita e não contesta o pedido de falência. O juiz vai presumir verdade normalmente o que o autor falou e vai dizer, autor, você estava certo em pedir a falência dele. Julgo procedente o pedido, condeno ele a pagar custas de honorários para você, mas não decreto a falência dele porque realizou o depósito elisivo. E você pega esse dinheiro para você, credor. Tá? Opção 2. Ele contesta. Realiza o depósito para evitar a falência e contesta, argumentando que não há por que pedir sua falência. O juiz rejeita a contestação. O que ele faz? Julga procedente o pedido do autor, condena o réu, o devedor, a pagar custas e honorários, mas não decreta a falência. Por quê? Porque ele realizou o depósito elisivo. E esse depósito passa ao autor. Então, se ele não contesta, ou se ele contesta e o juiz rejeita os argumentos da contestação, os efeitos são os mesmos. Agora, professor, ele deposita e contesta, demonstrando que não há, por exemplo, nada que justifique a decretação da falência. E o juiz acata. O que acontece? Julga improcedente o pedido, porque não tinha razão para pedir a falência. Condena o autor em custas de honorários, pega o depósito elisivo e devolve para o réu, para o suposto devedor. Porque se o juiz acatou, a defesa, aí vai depender também do motivo, né? Por exemplo, ele acatou porque não tem dívida, devolve o valor. Ah, não, ele acatou pelo seguinte: havia dívida, mas o título executivo em questão não era título executivo. Então ele vai dizer, autor, improcedente o seu pedido, tá? Porque não havia motivo para falência, mas pode pegar o valor do depósito porque, de fato, a dívida existe. Vai depender muito do motivo que o réu for apresentar para que não haja decretação da falência e do acatamento ou não pelo juiz. Mas o importante entender aqui é o seguinte, que quando eu realizo o depósito elisivo, ainda que houvesse motivos para a decretação da falência, claro, somente no caso de impontualidade injustificada ou execução frustrada que eu posso fazer esse depósito, ainda que houvessem essas razões, não se decreta a falência, porque eu realizei o depósito justamente com o intuito de evitar a decretação da falência. Beleza? Então essas as primeiras noções sobre o processo de falência. No outro bloco a gente encerra os outros aspectos. Um grande abraço, bons estudos e até mais.